Eu creio que eu não vou poder falar muito tempo, mas eu creio que o tempo que eu falar, a sua vida será grandemente abençoada. Quando o apóstolo estava a falar sobre essa nova fase que nós entramos, digo nós porque na realidade todo o corpo de Cristo está envolvido no ciclo que Deus tem levantado para o seu povo nesses últimos dias. Eu estava tremendo, por quê? Porque Deus falou a mesma coisa comigo, só que com uma palavra diferente. Deus disse: filho, prepare-se para o maior desatar das vossas vidas que jamais aconteceu. Então, para nós será o ano do desatar de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É aquilo que eu disse, só são palavras diferentes. E sabe por que isso acontece? Porque o Espírito é o mesmo. Quando nós temos o mesmo Espírito, nós falamos a mesma coisa. Nós pensamos na mesma coisa. Ontem eu falei para vocês, não era pelo fato de que Ana não podia alcançar que a graça de Deus não estava sobre ela. Não é pelo fato de que 2013 foi um ano difícil. Não é pelo fato de que isso foi real na sua vida que você não vai alcançar as bênçãos do Senhor em 2014. Quem me está compreendendo, diga amém. Paulo tinha um espinho e quando ele olhou para o alto, clamou ao Senhor, Deus disse para ele: meu filho, a minha graça te basta. Quer dizer que a graça de Deus estava sobre ele, mesmo tendo espinho na carne. Amém? Não é pelo fato de você estar a enfrentar uma situação difícil que a unção de Deus não vai quebrar esse jugo. Chega de ser enganado. A palavra de Deus diz: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Hoje eu quero falar acerca da unção dobrada. E eu tenho duas questões importantes sobre este assunto. Eu não sei, eu gostaria de ter tempo para falar, mas conforme eu já disse, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale, e não aquilo que vocês querem ouvir, porque com certeza, aquilo que Deus quer falar para você, é aquilo que vai transformar a sua vida. Então, abra o seu coração, incline os seus ouvidos, porque Deus está aqui. Posso ouvir um amém? A primeira pergunta que eu fiz, que eu tenho feito, durante a vida toda, nessa caminhada, eu sempre tenho perguntado a Deus: Senhor, o que falta na minha vida, na minha geração? O que falta? Eu estou precisando daquilo que a igreja primitiva teve, que os apóstolos tiveram. Eu quero experimentar a mesma coisa, o mesmo poder, a mesma unção. O que está faltando, Senhor? Porque eu descobri pelas Escrituras que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não abençoa somente os crentes de Israel nem da América. Ele abençoa todos quanto confiarem nele, todos quanto esperam nele. Mas um dos maiores problemas que tem havido é aquilo que está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz lá: quem tem ouvidos, ouça. E Deus começou a falar comigo: meu filho, o problema é que você não tem ouvido suficiente para que essas coisas se tornem reais na sua vida. Um dos grandes problemas que tem feito com que a unção de Deus vaza é o quê? É a falta de ouvido, é a teimosia. As pessoas querem viver as suas próprias vidas. Veja, um dos segredos que Paulo tinha, qual foi? Ele dizia, abertamente ele dizia: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a pergunta que eu faço: qual é a vida que você está vivendo? Quais são os sonhos que você está vivendo? São os teus ou do Senhor? A Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Os teus sonhos serão abençoados se eles estiverem sincronizados com os de Deus. Posso ouvir um amém? Isaías capítulo 10, versículo 27, nós lemos ontem, vamos ler novamente. Ele diz que há de ser que naquele dia o jugo será despedaçado.
Jugo é algo que prende, que impede com que você vá à frente. Mas quando a unção vem sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que o jugo não será quebrado, porque uma coisa que é quebrada ainda tem conserto. Se você quebrar um vaso, você pode colar o vaso. Mas se você despedaçar um vaso, já não tem engenharia que pode consertar esse vaso. É isso que a unção de Deus faz. Quando ela vem sobre as nossas vidas, ela vem para despedaçar tudo aquilo que nos prende. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia! Sabe o que é que me faz estar tão convicto de que o diabo é coitado? É porque eu sei quem vive dentro de mim. É por isso que eu digo, coitado do diabo. Alguém pode dizer, não, o diabo vai pegar você. Aonde é que ele vai me encontrar se a minha vida está escondida em Cristo? Será que você está entendendo? Tem pessoas que dizem, quando você sair daqui da igreja, você vai ver, ele vai retalhar. Não vai retalhar coisa nenhuma. Ele pode tentar, mas a Bíblia diz, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Nessa caminhada cristã, 10 anos de ministério, 16 de crente, eu pude aprender uma coisa e continuo a aprender. Existem 3 tipos de pessoas que têm surgido nas nossas vidas. E se nós não tivermos a unção de Deus, como disse lá em 1 de João, vós tendes a unção e sabeis de tudo. Se você não tiver a unção, você não vai conseguir identificar essas pessoas. Você será levado por qualquer vento de doutrina. Eu sempre digo, se for possível, eu quero ter paz com todo mundo. Mas eu sei que nem sempre é possível ter paz com todo mundo. Por quê? Porque nem sempre as pessoas querem ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. E quando você é boca de Deus, você fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. E aqueles que não querem ouvir, o que é que eles vão fazer? Vão se afastar. Vão criticar, vão apontar o dedo, e você não vai ter como ter paz com essas pessoas. É por isso que a Bíblia diz, se for possível, se depender de nós, nós podemos ter paz com todos, mas não depende de nós, porque as pessoas têm as suas ideias dentro de si. É por isso que eu digo, se Deus está no negócio, eu estou lá. Se a nuvem parar, eu vou parar. Se a nuvem continuar a andar, eu vou andar. Não importa quem vai ficar chateado. Amém? Primeiro tipo de pessoas que aparecem nas nossas vidas são aquelas pessoas que eu chamo de interesseiras no sentido negativo. Porque a palavra interesse tem o positivo e tem o negativo. Quem são essas pessoas? Tem interesse num talento que você tem. Tem interesse no sucesso que você tem, na inteligência, na sabedoria, talvez no cargo, ou talvez nos dons que vocês têm. Ele ama isso, mas ele não suporta você. E o que é que ele faz? Vem tentar se unir por causa de algo que você tem. Mas a partir do momento que ele conseguir algo idêntico ou superior, ou a partir do momento que ele vê que você está perdendo isso, o que é que ele vai fazer? Vira as costas e deixa você para trás. E sabe o que é que isso cria? Ferida. Mas se você tem a unção de Deus, essas pessoas, como diz lá a Bíblia em Atos, ninguém ousava se unir a eles. Sabe por que ninguém ousava? Porque havia uma unção protetora. Havia uma unção que quebrava o jugo do inimigo, as más intenções. Mas se você tem vivido coisas semelhantes, não importa. O mais importante é que a palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ouvir um amém? Essas pessoas aparecem. Você pensa, você julga que elas estão contigo.
Você pensa que ela ama você, que ela está a seu favor? Não. É porque ela notou que você tem um brilho. É porque ela notou que você tem algo de bom. E eu tenho sempre dito, tem muitas igrejas, tem muita gente que vem a este lugar, não porque quer ficar, simplesmente porque quer vir espionar o que está acontecendo. Mas não importa, porque essas pessoas acabam sempre indo e não ficam. Tudo que é palha, o Espírito de Deus remove. Eu tenho dito, nós os pastores somos como motorista de ônibus. Você não precisa se preocupar, porque no ônibus está entrando pessoas, saindo. Entrando, saindo. O teu objetivo é chegar até o ponto de ônibus pelo qual você foi enviado. Posso ouvir um amém? Não se preocupe, porque tem muita gente que vem com seus interesses e quando ele vê que aquilo não era o que ele esperava, ele vai embora. Houve uma vez que eu fui numa igreja, eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, tudo quanto é câncer, remova. Só a pastora que disse amém. Eu tinha declarado tudo quanto é câncer, por quê? Porque tem sido das pessoas que têm impedido o crescimento da obra de Deus. Mas nós já não vamos permitir mais isso, porque nós temos a unção que quebra o jugo do diabo. O segundo tipo de pessoas são aquelas que também não nos amam, não estão a favor de nós, mas talvez porque vocês têm o mesmo inimigo em comum, então elas se juntam a você para juntos lutarem pela mesma causa. Que nem aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? As nações se aliaram aos Estados Unidos porque queriam derrotar Hitler. Mas depois de derrotarem Hitler, o que aconteceu? Começaram a lutar uns contra os outros. Esse tipo de pessoas aparece na sua vida. Eles estão lá próximo e você pensa, não, eles estão na boa causa. Mas não é coisa nenhuma. Tudo que eles querem é só derrubar a muralha que incomoda a sua vida e incomoda a vida dele. Talvez o vizinho se une a você porque ele quer acabar com um barulho. Depois daquele barulho ser acabado, aí cada um vai viver a sua própria vida. Ninguém fala com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém quer saber do outro. E aí você pergunta, ué, há bem pouco tempo essa pessoa estava ao meu lado. O que aconteceu? É que o alvo que vocês tinham em comum foi atingido. Então já não quer saber da sua vida. Mas tem outras pessoas que são essas que Deus envia até nós. E são essas que Jesus orou lá em João 17. Que ele disse, Senhor, aqueles dos quais me deste, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles foi embora. São essas pessoas, eu tenho um chamado que são pessoas confidenciais. Nós não devemos abrir mão por essas pessoas, porque elas não só estão interessadas no nosso chamado, no nosso dom, mas elas estão interessadas na nossa pessoa. Jesus pregou um sermão a ponto de 58 discípulos o abandonarem. Quantos ficaram? 12. Eles tinham para onde ir. Muitas vezes nós pensamos, Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Fisicamente falando, eles podiam voltar para a pesca, mas eles viram, não, Senhor, nós amamos, nós queremos ir até o fim, nós queremos você, nós já não sabemos nada sem ti, não podemos viver sem a tua presença. Foi duro demais, o Senhor falou algo pesado, o Senhor falou algo que chateou a gente, mas nós estamos contigo. E só a unção de Deus é que vai fazer a diferença. Mas a pergunta é, quando é que esta unção virá sobre as nossas vidas? Porque tem se falado muito de unção, mas as pessoas esquecem-se que existe um preço a pagar. As pessoas esquecem-se que para ter a unção, nós precisamos ter o objetivo para que esta unção possa ser utilizada. Muita gente quer, Senhor, dá-me unção. A unção de Deus não é para fazer cair as pessoas. Preste atenção.
As pessoas caem debaixo da unção de Deus, mas a unção de Deus não é para isso. Tem pessoas, eu quero poder para fazer igualzinho ao apóstolo e dar um touch e as pessoas caírem. O que adianta ela cair e levantar da mesma pessoa, ou pior ainda? O que adianta? Muita gente tem brincado com unção. Ah, pastor está pregando contra isso? Não. Eu também sou do RTT, ok? Só que eu não gosto de plantar bananeira, essa é a única diferença. Mas eu sou do RTT. Você precisa entender isso. Presta atenção. Eu tenho visto às vezes pessoas. Escuta, a unção de Deus é algo sério. É algo que nós devemos desejar ardentemente, mas com a causa certa, com o objetivo certo. A Bíblia diz: pedis e não recebeste, porque pediste mal. Pediu para dar só. Pediu, eu preciso de unção para que o Brasil inteiro me conheça. Escuta, a unção vai engrandecer o seu nome, mas ela não serve para te dar fama. Nós lemos em Isaías que a unção viria para quebrar o jugo. Que jugo? O jugo das finanças, o jugo do casamento, o jugo da doença. A unção vem para isso. E se não houver milagres, então nós temos uma religião morta. Cristianismo sem milagre não passa de uma filosofia vazia. E nós precisamos da unção de Deus para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Se Deus é o mesmo, se Deus não faz distinção de pessoas, então precisamos inclinar os nossos ouvidos para que essas coisas sejam real no nosso meio. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. As igrejas é que mudaram, as pessoas mudaram, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. A unção de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Não para dar show, não para fazer com que as pessoas possam sentir arrepios. Eu sei que é bom quando a gente prega debaixo da unção de Deus e a gente sente o toque divino, mas é muito mais para isso. Ele disse: é sobre mim para evangelizar, para pregar. Quer unção para quê? Se você quer unção para pregar o evangelho, então se prepare, porque essa unção vai vir sobre você. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Você não precisa, presta atenção. Tem muita gente que diz assim: para eu ser um bom pregador, ou um bom músico, ou um bom cantor, eu tenho que ensaiar 3, 4, 5, 6 horas por dia. É bom ensaiar, mas melhor do que isso, é bom você estar disposto a pagar o preço para a unção, porque a unção faz a diferença. Tem muita gente fazendo teologia. Qual é o erro que tem nisso, pastor? Não tem erro nenhum estudar a teologia, mas você precisa entender: a teologia sem unção de Deus vai se tornar um cemitério para enterrar você. Isso é verdade, porque a unção faz a diferença. A unção quebra o jugo, a unção afasta os demônios, a unção cura o enfermo. E precisamos desta unção. Posso ouvir um amém? Chega de vir à igreja e sair da mesma forma como você entrou. Como é possível uns conseguem se envolver na presença de Deus e você não? A igreja não é um clube de espetáculo onde você vem ver quem é que está caindo no chão, quem não está caindo. É um lugar onde você vem para adorar ao Senhor.
Uma vez eu ouvi o pastor Cirilo disse algo que eu comecei a rir durante a semana toda por causa disso. Ele disse: existem dois grupos de pessoas dentro da igreja: os telespectadores e aqueles que se envolvem. Ele disse: na altura em que Jesus estiver voltando, essas duas pessoas ainda vão estar dentro da igreja. Só que uma será levada e a outra vai observar a outra ser levada. Quer dizer, ele treinou tanto a ser telespectador, nunca quis se envolver na presença de Deus, que seria injusto Deus lhe levar. Porque ele treinou. Você já viu quando você se esforçou tanto para obter o emprego da sua vida? E depois você chega e dizerem para você: olha, você não vai poder trabalhar. Seria uma injustiça. Então essas pessoas treinam toda a vida a serem observadores, a serem fofoqueiros, a serem teimosos. Não seria justo quando Jesus voltar a levar as pessoas. Então por isso eu digo, quando você vem na igreja, vem na expectativa de se envolver na presença de Deus. Porque cada dia é uma unção diferente. E a tendência é superar. A unção que estará presente amanhã será maior do que a de hoje. Por quê, pastor? Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Amém. Escuta, Deus quer fazer algo. Não só na igreja, mas na sua vida em particular. A unção de Deus é algo tão precioso que os discípulos entenderam esta coisa. Quando Jesus disse para eles em Atos 1: não saiam de Jerusalém sem primeiro serem revestidos com o poder do alto. Se não houver unção, pode solar de uma forma tremenda. Ninguém vai ser curado, ninguém vai ser abençoado, porque está tudo seco. Pode ter a voz mais linda, aquilo vai incomodar até as pessoas. E alguns vão dizer: mas ele está a cantar bem, só que está faltando alguma coisa. O que é? A unção de Deus. Pode falar bonito, se não tiver unção, não vai valer para nada. As pessoas vão bater palma, vão dizer: grande filósofo, e cada um foi para sua casa. Ninguém foi curado, ninguém foi abençoado, ninguém foi tocado. Por quê? Porque não havia unção. Jesus disse: o Espírito é sobre mim, me ungiu para pregar o Evangelho, me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. A unção serve para isso. Me ungiu para expulsar demônios. Você pensa à toa que quando Davi tocava lá a sua harpa, os demônios saíam de Saul, porque ele estava carregado da unção de Deus. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos buscar por esta unção. Porque como já nos foi dito, prepare-se, 2014 está chegando. Mas tem outra palavra do Senhor: só vai provar aquele que tem ouvidos. Isso é verdade. Porque a maior parte das promessas de Deus são condicionais. Leia a Bíblia, dizendo Apocalipse, você vai ver, sempre que Deus prometeu algo, sempre tinha uma condição. Até a salvação tem uma condição: você precisa confessar Jesus, você precisa se arrepender. Deus prometeu cura para Naamã, mas ele tinha que obedecer. Deus prometeu derrubar as muralhas de Jericó, mas eles tinham que girar 7 vezes. Uma condição. Deus prometeu que 2014 a 2020 você vai ver o céu na terra, mas você precisa dar ouvidos. Senão você vai ficar frustrado. Vai querer culpar as pessoas que profetizaram isso. E eles não têm nada a ver com isso. Simplesmente só são vaso nas mãos do oleiro. Quem tem ouvidos, ouça. O diabo tem medo de pessoas que têm ouvidos. O diabo tem medo de pessoas que são obedientes.
O diabo tem medo de pessoas que conhecem a palavra. Por quê? Porque ele sabe, eles estão a seguir Jesus. Quando havia uma perseguição na igreja, ou melhor, na igreja primitiva, as autoridades daquela altura, eles viram os crentes a fazerem a mesma coisa que Jesus estava fazendo. E o que é que eles falaram? Esses homens são cristãos. O que é que isso quer dizer? Parecidos com Cristo. Jesus não tinha uma língua afiada para estender a vida do seu próximo. Se 2013 você tinha muito isso, entra em 2014 com uma língua abençoada. E você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele disse, prova-me. É tempo de provar. Não importa. E até eu posso me atrever a dizer que você jamais se lembrará dos problemas que você teve em 2013. Por causa de quê? Porque 2014 você será atropelado com as bênçãos de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Bem forte. Aleluia. Vou terminar aqui. Não importa quais sejam os obstáculos. Quando se tem algo grande para nossas vidas, os obstáculos sempre virão. E a maior parte das vezes esses obstáculos são pessoas que estão dentro da igreja. São coveiros espirituais. Tem muitos. Quando Saul foi à procura das jumentas do seu pai, após ele ter se encontrado com o homem de Deus disse, cuidado, porque você vai encontrar coveiros na rua, mas faça o quê? Passe por eles, não dê ouvidos. Pois Paulo falou algo muito tremendo, ande com pessoas que despertem o quê? E não com pessoas que façam o quê? Despertem a sua carnalidade. Isso é verdade. Qual o nome da... oliveira. Para sair o olho, eu já assisti uma vez. Sabe o que tem que ser feito? Espremer. Tem que se espremer. E quanto mais for espremido, mais o azeite vai sair. Sabe o que aconteceu durante esses 7 anos da sua vida? Você estava sendo espremido. Você pensou que ias morrer. Você pensou que tudo haveria de acabar por aí. Não, você estava a ser espremido. Por quê? Porque a unção estava prestes a sair. E quando é que ela vai brotar? Ela vai brotar a partir do momento que você estiver consciente desta realidade. Deus não queria matar você. Você estava simplesmente passando pelo deserto. Uma coisa é passar no deserto e outra coisa é morar no deserto. Tem algumas pessoas que estão a morar porque o deserto está bom para eles. Eu não quero morar no deserto. Não. É só a passagem. É só a passagem. Mas uns moram no deserto por quê? Murmuração, rebeldia. Eles estão a construir palácios no deserto. Mas o deserto não é bom. É tempo de nós inclinarmos os ouvidos. Porque algo sobrenatural está para acontecer. Nos próximos minutos, nos próximos dias, nas próximas semanas e no ano que vem, até 2020, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Mas tudo isso por causa da unção. Por causa da unção. O Espírito Santo está a me dizer que há pessoas que até vão ficar surpreendidas. Eles vão pensar que é sonho. Você já viu aquele negócio? Eu acho que eu estou dormindo. Belisca-me para ver se eu estou acordado. É isso que vai acontecer com algumas pessoas. Isso é verdade que eu estou falando. E você vai ver que é um som que vai causar isso na sua vida.
Jesus não mudou. Coloque-se em pé, por favor. Ele continua sendo o mesmo. Feche teus olhos. Aleluia. Preste atenção. Hoje o Senhor vai curar. Eu não sei qual é a doença que você tem em seu corpo, mas hoje Ele quer curar. A unção de Deus está aqui para curar. A unção de Deus está aqui para quebrar. Algumas pessoas nesse momento já estão a começar a sentir o seu corpo como se formigueiros estivessem andando dentro de si. Outras pessoas estão a sentir certas partes do corpo quente. É a presença do Espírito Santo. Isso é que faz a diferença num homem de Deus. Isso é que faz a diferença numa igreja. É a presença do Espírito Santo de Deus. Sorabacantaya. Levanta a sua mão. Não seja um telespectador. Não seja um telespectador. Você vai ver o que Ele vai fazer nesta noite. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir, sim. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito